Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 3 ferramentas de pensamento muito poderosas tiradas do livro Super Previsões. São ideias pensadas para afiar nosso julgamento e, claro, nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes. E para começar, vamos direto para uma pergunta bem complexa e de alto risco. Em 2012, cientistas suíços encontraram vestígios de polônio, que é um elemento radioativo, nos pertences de Yasser Arafat, o líder palestino que morreu de forma bem misteriosa lá em 2004. A questão, claro, incendiou o debate no mundo todo. Teria sido Israel? Bom, diante de uma pergunta dessas, a reação da maioria de nós é quase instantânea, né? A gente tende a pular para uma conclusão, geralmente baseada no que a gente já acredita politicamente ou em alguma manchete que a gente leu por aí. Mas existe um jeito mais estruturado, mais eficaz de lidar com problemas assim. É o jeito que os melhores analistas do mundo usam. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar o caso Arafat como nosso estudo de caso. A gente vai desmontar essa questão para entender quais são as ferramentas que esses superprevisores usam para conseguir enxergar com mais clareza no meio de tanta incerteza. De cara, essa pergunta parece impenetrável, sabe? Quase como a casca de um tatu. É um problema super complexo, politicamente carregado, cheio de informação conflitante. Mas o que os superprevisores sabem é que até os problemas mais difíceis têm um interior, digamos, mais macio, que dá para analisar. O segredo não é ter mais informação, mas sim ter as ferramentas certas para conseguir chegar nesse interior. E a primeira ferramenta nesse kit tem um nome curioso: fermização. O nome vem do físico italo-americano Enrico Fermi, que foi uma peça central lá no projeto da bomba atômica e, curiosamente, um mestre em resolver quebra-cabeças mentais. Fermizar, na prática, é basicamente isso. Você pega uma pergunta gigante, que você não tem a menor ideia de como responder, e quebra ela em pedacinhos, em perguntas menores que você consegue responder ou pelo menos consegue estimar com mais segurança. É um jeito de transformar o desconhecido em algo que dá para calcular. O exemplo clássico é a famosa pergunta que o Fermi fez: quantos afinadores de piano existem em Chicago? Sozinha, essa pergunta é um chute no escuro. Mas quando ele quebrou a questão nessas 4 perguntinhas, ele conseguiu fazer uma estimativa para cada uma delas e chegou numa resposta surpreendentemente próxima da real. Agora, o mais interessante é como isso volta para o nosso mistério. Um superprevisor chamado Bill Fleck fez exatamente isso com a questão do Arafat. Em vez de só chutar, ele começou a fermizar. Ele se perguntou o que precisaria ter acontecido para que Israel de fato o tivesse envenenado. E do outro lado, o que precisaria ter acontecido para que isso não fosse verdade. Isso já nos leva para a segunda grande técnica. E essa ataca direto um dos nossos maiores vieses cognitivos: a nossa mania de se perder nos detalhes de uma história. A solução dos superprevisores é mudar completamente o ponto de partida do pensamento. A gente, por natureza, adota o que o psicólogo Daniel Kahneman chama de visão de dentro. A gente é atraído pela história, pelos detalhes únicos de um caso específico. Mas os superprevisores, eles se forçam a começar com a visão de fora. Eles ignoram os detalhes no começo e se perguntam qual é a taxa base, o quão comum é esse tipo de evento acontecer. Para isso ficar mais claro, vamos usar um exemplo bem simples do livro. Pensa numa família qualquer, os Renzetti. Eles têm um bicho de estimação? A visão de dentro faria a gente pensar sobre o nome italiano deles, se eles têm filhos, o tamanho da casa. A gente se perderia na historinha. A visão de fora ignora tudo isso. A visão de fora simplesmente pergunta: qual a porcentagem de famílias que têm um animal de estimação no país? A resposta nos Estados Unidos é de cerca de 62%. Pronto, essa é a nossa âncora, o nosso ponto de partida. Só depois de estabelecer esse número é que a gente usa os detalhes, a visão de dentro, para ajustar a nossa previsão para cima ou para baixo. E chegamos na peça final desse quebra-cabeça. E ela não é bem uma técnica, mas sim uma mentalidade. É o motor que faz as outras ferramentas funcionarem. O psicólogo Jonathan Barron chama isso de receptividade ativa, ou AOM, na sigla em inglês. Basicamente, ter uma mente ativamente receptiva significa que você não trata as suas crenças como se fossem tesouros para serem protegidos a qualquer custo. Você as trata como hipóteses que precisam ser testadas. Você procura ativamente por motivos que mostrem que você pode estar errado e enxerga valor em pontos de vista que desafiam o seu. E em testes psicológicos que medem essa característica, os superprevisores se destacam muito. Eles discordam fortemente de afirmações como essas que a gente está vendo. Para eles, mudar de ideia não é sinal de fraqueza, eles não confiam só na intuição e, o mais importante, eles não se apegam a uma crença
quando as evidências apontam para o outro lado. Isso tudo leva a uma metáfora sensacional que o livro usa, a do olho de libélula. Uma libélula não tem só 2 olhos como a gente, ela tem olhos compostos, com milhares de pequenas lentes, que captam informação de vários ângulos ao mesmo tempo e juntam tudo numa imagem só. É assim que os superprevisores pensam. Eles estão o tempo todo integrando novas perspectivas. Então, tá, como é que a gente junta tudo isso? Vimos 3 ideias bem poderosas. Como é que elas se transformam num kit de ferramentas prático para o dia a dia? Tá aqui, de forma bem resumida. Primeiro, quando encontrar um problema que parece grande demais, firmeze, quebre ele em partes. Segundo, antes de mergulhar na história, nos detalhes, encontre a visão de fora, a taxa base. E por fim, durante todo o processo, mantenha uma mente ativamente receptiva. E o mais legal é que isso não é um dom de gênios, é uma disciplina que qualquer um pode praticar. E isso nos deixa com a pergunta final, que na verdade é uma provocação. Seja uma decisão de carreira, uma questão de investimento ou até uma previsão política. Que grande problema na nossa vida ou no nosso trabalho poderia ficar mais claro se a gente começasse a quebrar ele em pedaços menores? Pensar com mais clareza no fundo começa com essa primeira pergunta.